Paz, igreja, tudo bem com vocês? Irmãos, eu queria aqui tomar um pouquinho do tempo de vocês para compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração e eu creio que é para esse tempo. Eu creio que é para o tempo que nós estamos vivendo, porque isso edificou muito a minha vida e das pessoas que eu pude compartilhar de maneira rápida, né? Isso foi bem recente, ainda estou digerindo, para falar a verdade, mas eu creio que é para a igreja também. Tem umas 2, 3 semanas, eu acredito, que eu fui meditar e perguntei assim para o Senhor: Senhor, o que eu poderia compartilhar na célula essa semana? E eu pensei isso, e na mesma hora que eu pensei isso, Deus colocou no meu coração. Parecia que eu ouvi no meu coração assim ele falando: fermento dos fariseus. Eu falei: poxa, Deus, a conexão hoje tá como? Tá excelente, né? Porque eu acabei de pensar, a resposta veio, eu falei, glória a Deus por isso, né? E para mim isso já foi muito edificante do Senhor me responder dessa forma, porque eu tenho vivido um tempo muito difícil. É estranho eu ver todos os irmãos compartilhando coisas que estão vivendo com Deus, maravilhosas, e eu tenho vivido um tempo muito difícil por conta do meu trabalho, né? Não é a falta dele, é o excesso, na verdade. Se um dia algum irmão quiser saber mais a fundo, eu até abro isso, até para não estender tanto no vídeo. Mas isso me edificou muito só de Deus falar dessa forma comigo, né? Eu falei, poxa Deus, obrigado. E eu fui para a palavra. Eu fui para a palavra, procurei os textos que falam do fermento dos fariseus e eu queria ler 2 textos aqui com vocês. O primeiro está em Mateus 16:12, que fala assim: então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivesse cuidado com o fermento usado no pão, mas os ensinos dos fariseus e dos saduceus. Aqui Jesus já vinha alertando os discípulos sobre esses ensinos que eles trazem, o tipo de ensino que chega até os discípulos, até as pessoas daquela época, que não era algo bom, era algo ruim para aquele tempo, né? E ele associa isso a um fermento, algo que é pequeno, que acaba crescendo, né? Acaba tomando uma proporção muito grande. Enfim, e o outro texto está aqui em Lucas 12, 1 e 2, que fala assim: milhares de pessoas se juntaram, de tal maneira que umas pisavam nas outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Aqui ele também não fala só dos ensinos, né? Mas ele fala de tudo que está encoberto vai ser descoberto. Ou seja, eles vinham trazer, e não só ensino, mas eu entendo que traziam murmurações ali para tudo que estava acontecendo, traziam algum tipo de fofoca, coisas que poderiam inflamar o coração de alguém. E se a gente for olhar bem assim, fermento é o quê? Fermento é um pozinho. É um pozinho. Quem fez bolo, pão, enfim, sabe que você coloca um pouquinho de pozinho naquela massinha desse tamanhozinho e fica desse tamanho, né? Então você vê que isso, se cresce uma semente ruim dessa dentro de nós, o estrago pode ser muito grande, ainda mais o tempo de hoje. Tava vendo a live do Franco com o Fonseca. No meu devocional eu separei para ouvir essa live novamente e foi muito interessante, porque ali eles viram falando da fé e no tempo de hoje nossa fé tem sido disputada e de fato ela tem sido disputada com tantas lives, com tantas coisas para nos entreter, com tudo que pode nos fazer sentar realmente no sofá e ficar lá, né? Às vezes até coisas boas, eu confesso, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente escuta. Porque meditando sobre isso, o Senhor também falou assim para mim: quantas pessoas no tempo que se chama hoje têm se levantado como fariseu? Têm se apresentado como fariseu? A demanda é muito grande por ver alguma coisa, por ouvir alguma coisa, por ouvir uma palavra de esperança, de fé. Isso tem atualmente sido muito procurado. Então, quantas pessoas têm se aproveitado disso?
Eu não vou citar casos, mas às vezes me mandam vídeos de coisas assim terríveis, de pessoas vendendo cura para o Covid, cristãos que se intitulam cristãos, né? E isso é desesperador. Isso para mim é algo assim desesperador. Então, o que o Senhor quis dizer para mim nesse tempo? Para tomar cuidado com o que eu me alimento, tomar cuidado com o que eu vejo nesse tempo, porque por mais que seja um pouquinho, isso pode ser como um fermento na nossa vida. Isso pode ser como um fermento dos fariseus, isso pode crescer, tomar uma proporção que a gente não espera e depois a gente sabe como que é ruim ter que sair desfazendo um monte de coisa que a gente fez de maneira de pensar, porque se você pensa errado, o Gladson sempre fala isso. Desde que eu me entendo por discípulo, o Gladson fala: se você compreende uma coisa errada, entende uma coisa errada, você vai praticar errado. E esse fermento dos fariseus, ele é muito propício para esse tempo. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ficar atento, tem que estar vigilante com tudo que está acontecendo. Então, irmãos, eu queria compartilhar isso, essa experiência que eu tive com o Senhor de maneira breve aqui com vocês e deixar esse alerta, porque por tempo de hoje é preciso a gente vigiar. É preciso a gente vigiar, é preciso a gente ter cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente ouve, principalmente a enxurrada de noticiários. É uma enxurrada. Irmãos, eu já recebi até que existe cura para isso, existe uma vacina para isso. Eu falei, mas como? Então você vê que tem tantas pessoas postando coisas que uma dessa vai acabar entrando. A gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o tempo que a gente está vivendo. Amém, meus irmãos? Eu queria aqui animá-los a buscar o Senhor, a se fortalecer no Senhor, a buscar essa vida de entrega, de devoção, esse devocional com o Senhor todos os dias, buscar a presença dEle, que vocês continuem com isso, porque é somente assim que a gente vai se fortalecer. Porque até mesmo a palavra de Deus diz: se um anjo vir pregar alguma coisa diferente do que está escrito no Evangelho, que ele seja considerado anátema. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta e de quem a gente escuta. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz de Cristo. Uma excelente semana para vocês, tá bom?